A gente vai dar início a essa nossa meditação com ideias positivas de hoje. E então eu gosto sempre de afirmar, né, ou relembrar o que a gente está fazendo. Então, primeiramente, eu sou o professor Rafael Bini, sou professor de yoga e meditação, mas hoje eu estou aqui como um praticante, né, do budismo Kadampa, compartilhando com vocês ensinamentos que eu recebo nos meus estudos. Esses ensinamentos eles são profundos e especiais, né? São ensinamentos que estão dentro de uma tradição e qualquer pessoa que tiver vontade de se aprofundar nesses estudos pode fazer como eu. É super simples, não tem nada de especial, assim, de nada. Então, gostaria de dizer que quem quiser saber mais sobre isso pode falar comigo depois. Ok? Vou começar a compartilhar com vocês também o link da minha tradição para quem quiser. Não sei, enfim, tem aula de programa geral que a gente chama, que são aulas que têm 1 hora de duração, igual eu estou fazendo aqui, só que com 1 hora. Então a gente tem mais ensinamentos e medita também um pouquinho mais de tempo, ok? E a minha intenção de fazer isso é que a gente possa ter, né, uma direção positiva para nossa mente e ter pelo menos um dia de hoje um pouquinho mais positivo, né, procurando trazer uma clareza maior para as nossas ações. E, então, tem um caminho, né, tem uma metodologia para a gente ficar feliz. Igual teve uma metodologia para a gente aprender a falar uma língua estrangeira, a desenvolver alguma habilidade manual, aprender qualquer coisa na nossa vida, um trabalho, entre outras coisas assim, existe uma metodologia para nossa mente ficar feliz. Bom, isso por si só já é incrível, né? Porque a gente acha que às vezes feliz é meio que coisa do destino, né? Ah, de uma hora para outra, de repente, eu vou ser feliz. E não, a gente precisa construir isso. Só que a gente não sabe disso muitas das vezes, né? E por isso a gente não faz. Na verdade, o que a gente acaba construindo é mais sofrimento, porque a gente acaba trazendo mais preocupações para a nossa vida, se ocupando, se ocupando, se ocupando. A gente acaba ficando distraído e quando vê, a gente não está experienciando aquela felicidade toda que a gente gostaria. Então, Buda deu um manual, deu um passo a passo para a gente, para que a gente possa desenvolver essa felicidade, né? E eu não estou falando que o caminho budista é o único caminho. Eu só estou dizendo que o caminho budista é o que, para mim, eu consegui acompanhar e entender. Então, nas aulas anteriores, a gente contemplou um pouquinho a preciosidade da nossa vida humana, percebendo assim, uau, eu tenho uma vida onde eu posso praticar a meditação, onde eu posso contemplar ensinamentos, onde eu tenho liberdade de escolhas, né? Então, eu posso escolher ser feliz. Ponto 1. Então, depois que a gente percebeu que a gente tem uma vida que a gente pode usufruir da melhor maneira e torná-la significativa, a gente contemplou e falou assim, caramba, pode ser que ela não dure para sempre. Na verdade, a gente sabe disso, mas não gosta muito de pensar. Então, pode ser que essa vida não dure muito tempo. E eu preciso fazer algo meio que urgente se eu quiser torná-la significativa. E aí a gente contemplou na outra aula, pensando, poxa, se eu tiver um dia onde eu estou muito agitado e pensando coisas que são muito negativas, possivelmente eu vou ter pesadelos. Então, se eu tiver uma vida que minha mente está sempre negativa, sempre pessimista, pode ser que o próximo passo dessa existência, depois da minha morte, pode ser que seja uma experiência desagradável. E eu não quero isso, não posso suportar isso. Na última aula a gente pensou assim, então, eu posso buscar uma proteção. Eu posso buscar uma proteção confiando em um ser iluminado, em alguém que já se libertou desse sofrimento, que pode ser o seu ser iluminado. Mas eu falei para você buscar um refúgio em alguém que te inspire a seguir um caminho que te faça bem, só isso. Você buscar o refúgio nos ensinamentos que esse ser passa. Pensando, cara, se ele fez coisas que libertaram ele de um sofrimento e está me ensinando a fazer, pô, talvez eu deva fazer. Só porque eu quero ser feliz. Então,
aí a gente buscou também esse refúgio, essa proteção no nosso grupo, vamos falar assim, de pessoas que estão buscando esse mesmo caminho, ou seja, buscando ser felizes. Então, o nosso objetivo todo está em torno dessa felicidade. E aí hoje a gente vai chegar nesse último ensinamento desse escopo que liberta a gente desse sofrimento mais direto. E a gente fala sobre karma, né? Então, não sei se todos sabem, mas karma é a ação e o efeito, as ações e seus efeitos. Isso é o karma. Toda ação é um karma. Uma ação positiva é um karma. Uma ação negativa é um karma. De ações positivas resultam efeitos positivos, que é a felicidade, a paz, coisas boas. De uma ação negativa resulta sofrimento. Ponto. Então, a prática, né, da teoria, o entendimento prático da teoria parece muito simples, mas, na verdade, é um ensinamento que é muito sutil. Se a gente observar, por mais que a gente entenda isso, né, se eu realizar uma ação positiva, ações positivas, como trazer resultados positivos, parece óbvio. A gente fala assim, lógico, então vou realizar ações que são positivas. No entanto, não é o que a gente faz a maior parte do tempo. A gente pensa assim, não, só uma mentirinha, só vou matar aqui esse inseto que está me atrapalhando. Não tem problema se eu pegar, sei lá, um livro emprestado e não devolver, acho que a pessoa não quer. A gente começa a se justificar dentro das nossas ações e sem que a gente perceba, na nossa ignorância, vou falar assim, na falta da nossa sabedoria, a gente está criando causas para sofrimento. Ok? Então, é necessário que a gente tenha uma certa disciplina moral. E é meio que incrível a gente ter que falar isso, porque a gente sabe o que faz bem para o outro ou não, de uma forma assim, percebendo pela nossa perspectiva. E, no entanto, às vezes, ou muitas das vezes, a gente não age, né, conforme a gente deveria. Então, a gente acaba, sei lá, criticando em excesso, falando mal de outras pessoas, a gente acaba desperdiçando o nosso tempo, fazendo coisas que são sem sentido. A gente acaba, às vezes, sem querer, gente, por familiaridade, desejando mal, né, para algumas pessoas, por mais que a pessoa esteja errada do lado dela, sabe? Aí, se a pessoa está errada do lado dela, é um problema que é dela. Se a gente deseja o mal para a pessoa, o problema é nosso. Vocês entendem? Que isso muda completamente a forma de enxergar um problema. Então, veja bem, o que a gente precisa contemplar hoje é o seguinte: o que eu quero para a minha vida? E assim, vamos pensar aqui, a gente já está com um escopozinho ali onde a gente trouxe alguns ensinamentos, certo? Então, o que eu quero para a minha vida futura? Então, daqui para frente, desse momento agora, da manhã para sexta-feira, para o seu final de semana, para o resto da sua vida e, principalmente, para o que vai vir depois dessa vida. É importante a gente pensar nisso. O que você quer para toda essa linha futura de sensações e de percepções? Felicidade ou sofrimento? E aí a gente vai ser muito óbvio na nossa resposta. Assim, não, eu quero ser feliz. Eu quero felicidade. Então, o incentivo que eu trago hoje é para que a gente crie essa felicidade. Porque não adianta a gente ficar pedindo, me dá felicidade, me dá felicidade, me dá felicidade, e a gente vai lá e comete ações que são negativas. Não faz sentido. Não faz sentido. Não consegue ser causa. O efeito não consegue ser a causa. Então, Deus nos ajuda, né? Os seres iluminados nos inspiram, mas a gente também precisa fazer o do nosso lado. É bem comum a gente falar que esses ensinamentos é como remédio. O ser iluminado é como médico. E, da mesma forma que a gente precisa ter a ação de tomar o remédio para ele fazer efeito, a gente precisa colocar os ensinamentos em prática para a gente experienciar os efeitos dele. Então, o ensinamento de hoje é: vamos nos empenhar em realizar ações que são positivas. Eu não estou falando necessariamente que você vai conseguir. Isso é muito importante de você entender. Porque às vezes a gente tem uma familiaridade tão grande em fazer algumas coisas, às vezes mentir, sei lá, coisas assim, que é difícil a gente mudar. Então, hoje a perspectiva é: eu quero gerar a intenção, sabe, de realizar ações positivas, todo o tempo, toda hora. E se a minha mente estiver nessa direção, a possibilidade de eu conseguir fazer isso vai ser muito maior.
Agora, se eu não pensar nisso, eu vou agir no automático e vou estar realizando ações negativas, porque eu estou acostumado a fazer isso. Tudo bem? Então, a gente reconhece que a gente realiza ações negativas e que isso é causa de sofrimento. Então, vamos lá, vamos meditar. Se coloca confortavelmente numa postura de meditação, onde as suas pernas e o seu quadril formam uma base estável. Uma base